O que está pedindo é um habeas corpus, para que o presidente Lula possa continuar se defendendo em liberdade. E isso vale para qualquer cidadão brasileiro. Nós não podemos continuar concordando e compactuando com a corrupção no nosso país. Pagar juros e outras correções do Fundo Rural é um absurdo. Uma dívida que foi para a conta dos agricultores, que não tem aí nenhuma responsabilidade. São bilhões de reais de anistia, de perdão, de pagamento de multas. É brutal o que está sendo votado aqui. Na quarta-feira foram abertas sucessivas sessões na tentativa de votar propostas em pauta no plenário. Mas, com a obstrução de partidos de oposição mobilizados em função do julgamento no Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, a falta de quórum dificultou o avanço das votações. Nós podemos até debater o mérito desse projeto em um outro momento. Nós não podemos considerar que temos um ambiente de normalidade política. Temos que debater os problemas do Brasil, a crise que esse país está vivenciando. Todas as atenções hoje estão voltadas para a reunião que está acontecendo nesse momento da Suprema Corte, do STF. Há um ambiente de pressão de setores da nossa institucionalidade absolutamente descabida nesse momento em relação ao cumprimento da Constituição. O Estado Democrático de Direito está ameaçado. Se hoje está tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula, isso é problema dele. Nós temos que trabalhar. Se o PT está em obstrução, o PCdoB está em obstrução, os partidos ligados ao Lula estão em obstrução, a maioria absoluta aqui não está em obstrução. E nós temos que trabalhar, nós temos que votar. Nós recebemos um baita do salário para trabalhar e votar. É assustador quando alguns colegas deputados vêm aqui impor algo que não está previsto na Constituição, atropelando a Constituição, exigir do STF, do outro poder, exigir do outro poder, algo que nós não fizemos, que é a prisão em segunda instância e ainda um recurso legal que na verdade o que está pedindo é um habeas corpus, para que o presidente Lula possa continuar se defendendo em liberdade. E isso vale para qualquer cidadão brasileiro. Essa decisão da Suprema Corte hoje é histórica e ela vai abrir a porteira e o caminho para outras condenações de corruptos, porque os corruptos, aqueles que desviam o dinheiro público, eles são mais do que corruptos, são também assassinos, são pessoas que estão matando nas estradas, que estão matando por conta da falta de recursos nos nossos hospitais, nas nossas santas casas, e nós não podemos continuar concordando e compactuando com a corrupção no nosso país. Já no meio da tarde, em nova tentativa de votação, a matéria em discussão era a regulamentação do lobby, grupo organizado que tenta interferir nas decisões do poder público, em especial do poder legislativo. A falta de quórum impediu a votação da proposta. Tomara que nós tenhamos essa vitória em nome da nossa democracia brasileira, que precisa disso para nós darmos futuro a uma parceria entre público e privado que precisa sair das trevas para buscar luz, transparência e segurança para nós parlamentarmos sabermos com quem estamos falando. O Partido Socialismo e Liberdade é contrário a esse projeto, questão do lobby, mas vai discutir no momento oportuno o mérito da questão. Nós estamos propondo a retirada de pauta, porque é evidente nesse plenário
que todas as atenções da República e desse Congresso, que devia estar discutindo hoje, a democracia brasileira, os rumos da democracia brasileira. Nós não podemos aqui enterrar a cabeça na areia, como avestruz, como se nada tivesse acontecendo. Vamos ver a transmissão do STF. Deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional analisaram 15 vetos presidenciais. Apenas 3 foram derrubados, o que regulamenta a atuação dos agentes de saúde, o FUNRURAL, que renegocia dívidas de agricultores, e o Refis de pequenas empresas. Este veto foi o mais criticado pelos parlamentares. O veto que proíbe o refis para micro e pequena empresa é uma grande injustiça para aqueles que atravessaram anos da pior crise que esse país já viu. O veto que impede a evolução da categoria dos agentes comunitários de saúde e agente de combate à endemia é um equívoco. Não podemos ver investimentos na prevenção como sendo custo. Investir no agente comunitário de saúde é encontrar o caminho para acabar o caos na saúde pública brasileira. E, por fim, os agricultores e o agronegócio, que fazem parte do motor que joga a economia do Brasil para frente. Esta votação desmascara a farsa, a mentira do governo, que diz que quer gerar emprego induzindo a economia, mas apõe vetos, sobretudo ao refis da pequena e média empresa. Essa é uma vergonha e esta casa chama a si a responsabilidade de derrotar o governo, derrotando este veto. A segunda mentira do governo é em relação à saúde primária da população brasileira. Na medida em que nós aqui derrubarmos esse veto, garantindo o grau de profissionalização dos agentes comunitários e de endemias, nós estamos fazendo justiça à saúde primária. Nós temos hoje 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas, mais de 7 milhões de empreendedores individuais que estão, a grande maioria, necessitados de refinanciamento das suas dívidas junto ao Super Simples. E este veto, ele é fundamental para a sobrevivência, para a recuperação das empresas, consequentemente, para manter os empregos. Como é sabido, 60% dos empregos com carteira assinada estão nas micro e pequenas empresas. Se as empresas não podem renegociar a dívida em condições favoráveis, obviamente que essas pequenas empresas, microempresas, não têm condição de manter esses empregados. Então, a medida econômica mais importante hoje no Brasil é derrubar esse veto da micro e pequena empresa, sem dúvida alguma. Na votação do chamado Refis Rural, que promove a renegociação das dívidas de produtores rurais, o veto do presidente Michel Temer foi derrubado com o voto de 360 deputados e 50 senadores. Este governo vetou, mas depois negociou, voltou a negociar. E negociou bastante com os agentes comunitários e sabe valorizá-los como nunca. Mesmo também os produtores maiores e menores e os microempresários. E fruto dessa longa negociação, resultou de que a base está liberada e vai votar a favor. O PDT também se congratula com a decisão de Vossa Excelência na apreciação dos vetos que são fundamentais. Nós achamos que não há que se lutar contra os fatos. E os fatos é que vai se impor a derrubada dos vetos. Justificativa do governo anterior, desse governo, é conversa para boi dormir, como você diz lá no Rio Grande do Sul. Derrubar esses vetos é um gesto de atitude e de coragem que esse parlamento faz de respeito à agricultura brasileira. Pagar juros e outras correções do Fundo Rural é um absurdo. Uma dívida que foi para a conta dos agricultores que não tem aí nenhuma responsabilidade. Também precisamos permitir que os agricultores do Brasil, principalmente do meu estado do Espírito Santo, tenham a oportunidade de dignamente renegociar suas dívidas. É verdade que os pequenos produtores rurais estão levando aí talvez uma migalha ou outra. Agora, esse projeto tem bilhões, são bilhões de reais de anistia,
de perdão de pagamento de multas. É brutal o que está sendo votado aqui. O veto está certo. Agora, cada parlamentar tem a sua leitura, cada um tem o seu mandato, e nós não somos críticos do mandato de quem quer que seja. Porém, queremos deixar bem claro que não é nova essa tática de botar ali pequenas pessoas, né, assim, parecendo que elas estão protegidas, mas a rigor, quem está protegido são esses donos aí das mega empresas que estão enroladas no Supremo Tribunal Federal, estão enroladas em todas essas colaborações premiadas. O Fundo Rural é algo que vem a crescer ainda mais a despesa do nosso produtor rural. Por isso a derrubada do veto ameniza a longo prazo para que ele possa aderir a esse refis, mas também tem toda uma remissão de multas, juros, correções. Isso tudo ainda não resolve tudo, ainda precisamos avançar mais em outros projetos. O PSDB encaminha não, entendendo que o Brasil rural é o Brasil que tem segurado a economia desse país. Por isso, o não é com muita convicção, criado e também construído por essa casa, pelo Congresso, pela Frente Parlamentar da Agropecuária e pelos deputados que defendem o Brasil. Outro veto derrubado atingia os agentes comunitários quanto à remuneração, carga horária de 40 horas e outras questões relativas à categoria. Na Câmara, o placar foi de 346 votos a 1 pela derrubada. No Senado, foram 53 votos favoráveis à anulação do veto. Eu vou votar para derrubar o veto que prejudica os agentes comunitários de saúde para restabelecer a lei Ruth Brilhante, que tem um significado fundamental para a estruturação da carreira, das atribuições, da formação dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, categoria e atividade fundamental para a saúde preventiva, para o fortalecimento do SUS. A orientação do governo nesse momento, pela derrubada do veto dos agentes comunitários de saúde e de endemias, no entendimento que foi construído para a edição de uma medida provisória, para poder fazer os ajustes necessários no texto de 3 desses dos vetos, para melhorar ainda aquilo que nós do Congresso Nacional temos por obrigação, que é reconhecer o trabalho dos agentes e aqui defender uma categoria que é tão importante na saúde pública do nosso país. A intervenção desmontou a sua cadeia de comando e as Forças Armadas não estão conseguindo cobrir esse espaço deixado pelas Forças de Segurança locais. Então, toda a Baixada Fluminense, eu resido em Duque de Caxias, o aumento da criminalidade desde o início da intervenção é exponencial, Belfor Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, todos os números são assustadores. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Todas as soluções possíveis e necessárias para resolver o problema, pelo menos no estado do Pará, de mais de 70 mil pescadores que estão interditados de receber o seguro-defeso, estão bloqueadas por esta situação atípica, esdrúxula, inexplicável, não é? Desde o ano passado.